O Senhor nos apresenta no Evangelho de hoje uma palavra de consolação. E está isso claro com o nome da cidade para onde eles estão indo. Eles procuram ir a Cafarnaum. A palavra Cafarnaum significa Vila da Consolação. Jesus se considera o Consolador. E o que significa ser Consolador? O Consolador é aquele que vai devolver aquilo que foi tirado de você. Consolar alguém significa dar a essa pessoa aquilo que foi tomado dela. E o que foi tomado de nós? Primeiro foi tomada de nós a companhia de Deus. O ser humano é o único ser capaz da companhia de Deus. As outras criaturas, elas conseguem contemplar o Senhor. Mas amizade, parceria, ser co-criador, somente o ser humano recebeu esta graça. E esta graça é dividida entre o homem e a mulher. O homem é aquele que trabalha a terra. O homem é aquele que deve oferecer a vida. E a mulher é aquela que deve iluminar. A mulher é aquela que deve clarear os caminhos por onde a humanidade deve passar. E aqui, meus irmãos, nós temos Jesus Cristo, que nesse evangelho que parece que são coisas soltas, que vai costurando como é a vida humana. Então observem o que o autor nos ensina. São João diz que era o cair da tarde. Cair da tarde tem dois significados claros. Primeiro, cair da tarde é a hora do final do trabalho. É o final da jornada, do dia. E quando nós estamos no final da jornada, nós estamos com vontade de recomeçar ou estamos cansados? No final do dia, depois que nós fizemos nossas tarefas, depois que nós realizamos nossos trabalhos com as mãos, nós estamos cansados. Então, o cair da tarde, ele vai relembrar para nós o cansaço que toma conta do coração humano. E o que é este cansaço, esta fadiga? É porque nós precisamos todos os dias gastar as nossas energias e depois recobrá-las em Deus. Então o fim da tarde também relembra para nós aquele momento em que Deus ia todos os dias junto com Adão e Eva conversar. E por que é tão importante esta conversa, este diálogo com Deus que nós católicos chamamos de oração? Por que é tão importante, Padre, a oração? Porque quando a gente conversa com alguém, a gente entra no mundo dessa pessoa. Por que a serpente começou a seduzir Eva conversando com Eva? A serpente vai tentando jogar Eva e o seu esposo no mundo dela. E por que ela seduz primeiro a mulher? Porque ela sabe que para onde a esposa vai, a família inteira vai. A primeira atacada na família é a mulher, é a esposa. Porque quando as barreiras espirituais que a esposa levanta na sua casa caem, a família fica totalmente suscetível. Então, quando nosso Senhor fala que era o cair da tarde, Ele está dizendo que é o momento em que nós precisamos entrar no mundo de Deus. E é muito bonito porque quando a gente estuda sobre isso, nós descobrimos que Deus, quando soube que Adão e Eva tinham entrado no mundo da serpente e que agora eles estavam sob o domínio da serpente, e a primeira coisa que a serpente fez com eles foi dar a eles a sensação de nudez, de que lhes faltava alguma coisa, nosso Senhor, Ele não vai agir, Ele vai começar falando. Ele começa a perguntar pelo homem e pela mulher: onde estás, onde estás? Por que Deus pergunta por eles? Porque Deus deseja trazê-los de volta para o mundo dele, para o mundo de Deus. E a gente só entra no mundo de Deus através da escuta da palavra. Nós não entramos no mundo de Deus de outra maneira, é escutando a palavra. Como foi que Nossa Senhora se tornou mãe do Salvador? Porque ela primeiro era ouvinte da palavra. A palavra de Deus já estava na alma dela. A palavra do Senhor já estava nas ideias de Nossa Senhora. Eu queria que a gente guardasse essa explicação.
nosso ser, e aqui eu digo sentimentos, razão e decisões, eles precisam estar envolvidos na palavra. Por que nós ficamos desesperados? Porque nós estamos envolvidos com todo tipo de ideias falsas. E quando uma ideia falsa me envolve, quando um sentimento falso me envolve, ele me leva para o mundo dele. Então, o entardecer, só essa frase já nos ensina essas duas coisas. Primeiro, nos ensina que existe um momento em que nós precisamos recarregar as nossas baterias. Existe uma hora que nós precisamos parar e preencher nossa vida de novo. É porque nós crescemos assistindo muito desenho animado. E a gente acha que a nossa vida é uma vida igual desenho animado. Não morre, não tem cansaço, é só você querer que vai dar tudo certo. Não. A vida humana é igual à vida da criação. Tudo tem uma manhã, tudo tem uma tarde e tudo tem uma noite. Durante a noite, nada se cria. Durante a noite não nasce vida. Somente quando chega o dia, Deus começa a criar. Então aprenda a viver as noites da sua vida. Aprenda a entardecer na sua vida. Segundo o ensino dessa frase, é importante que nós recordemos que é pela palavra, pelo diálogo com Deus. E é o que nós estamos fazendo aqui. A liturgia da missa, ela é um grande diálogo com Deus. Nesse momento do diálogo, vocês estão sentados, vocês estão como ouvintes. Daqui a pouco, quando vocês ficarem em pé, significa que vocês estão falando com Deus. Por isso que na missa tem tanto sentar-se e levantar-se. Não é porque a gente manda, não. É porque quando você fala com Deus, qual é a sua postura? Ou de pé, ou de joelhos. Então, quando você estiver na missa em pé, tome consciência. Ali você está dialogando. Você está falando e o Senhor falando com você. Minha gente, estou na primeira frase. Como é que eu faço? Já acabou o tempo. Os discípulos desceram ao mar. Existe aqui um ensino implícito também, muito forte. Onde é que nós crescemos mais? É na calmaria ou é na provação? É na provação. E por que que nós crescemos na provação? Porque o fogo da provação purifica aquilo que existe em nós. Como é que você sabe que você está no caminho certo? Porque veio uma provação e você ficou ainda mais firme. Como é que você sabe que o seu casamento é de fato da vontade de Deus? É porque veio a provação e você agarrou ainda mais a sua vocação. Aquele que desiste na hora da provação, nós não vamos recriminar, porque a nossa fraqueza humana é muito grande. A nossa, a minha e a sua. Mas uma pessoa quando desiste na provação, ela perde a graça de crescer. Por isso que o Senhor coloca que os discípulos desceram ao mar. O mar representa a força contrária a Deus. Qual é a diferença entre a água do mar e a água de rios e de lagoas? Qual é? Se eu aguar um grande campo com água do mar, o que é que vai nascer? Nada. A água do mar mata a semente. A água do mar não permite que a semente cresça, porque a água do mar tem muito sal. E é claro que aqui os judeus, o que é que eles enxergam nesse sal da água? Eles enxergam a rebeldia. O mar representa a rebeldia, porque sempre ele está avançando. O que é que a maré faz todo dia? Ela enche e depois recua. Quem é que faz o mar recuar? Segundo os judeus, aqui é a mão de Deus que diz: você não vai se levantar contra a humanidade. Você vai voltar para o seu lugar. Então o mar representa a hora da provação, representa a força contrária a Deus. Eu sei que a nossa vontade, às vezes, é de não sermos provados. Nós às vezes pedimos a Deus: Senhor, não me prove, Senhor, não deixe que essa provação se levante. Mas eu pergunto a você,
Um barco que nunca foi para a água, serve para quê? Para nada. Então o nosso barco, que é a nossa vida, precisa ser provado na água. Precisa descer ao mar. E o que é que o mar representa? A rebeldia contra Deus e as forças contrárias. Quando eles descem ao mar, eles vão em direção a Cafarnaum. Porque o homem precisa ser consolado. O homem precisa receber aquilo que ele perdeu. E o que é que o homem perdeu, como nós estávamos iniciando? A companhia de Deus. E perdeu o mundo de Deus. Jesus Cristo, que em Cafarnaum morava, está dizendo para nós que Ele quer nos devolver exatamente isso. Ele quer devolver para nós a companhia de Deus e Ele quer devolver para nós o mundo de Deus que foi arrancado. Diz o texto que já estava escuro, então quer dizer que a provação piorou. Não era entardecer? Pois agora escureceu. E o escuro é a hora em que você não enxerga a direção para onde vai. Todas as cidades litorâneas, para que os barcos soubessem para onde se dirigir, elas têm um farol. Porque durante a noite a gente perde a referência. Durante a noite, quando você navega, você perde a percepção da visão. E a visão é o nosso órgão do sentido, que ao mesmo tempo é ativo e passivo, porque eu olho para onde eu quero e recebo as imagens. Então este órgão da visão, ele perde a sua referência e ele é o mais importante para me guiar. Então o que significa a noite chegou? Significa que é a hora da confusão, eu não sei para onde ir. Então vamos juntar as coisas: o cansaço, a rebeldia do mar. A noite agora é a hora da confusão. Então São João está fazendo uma escala. Ele está subindo aqui uma escada, dizendo que vai piorando. E além de estar escuro, Jesus não tinha vindo ao encontro deles. Padre, e Jesus nos deixa sozinhos? De vez em quando, sim. E é claro que aqui entre aspas, Ele não nos abandona, mas Ele às vezes faz como um pai, que precisa deixar o filho caminhar sozinho, para poder o filho amadurecer. O filho precisa amadurecer. E nós chamamos isso na igreja de momentos de deserto. O que são os desertos que nós passamos espiritualmente? É Deus dizendo: você pode passar por isso. Você tem força para passar por isso. Você já passou por isso. Vocês já imaginaram se o teu filho de 20 anos ligasse para você: mãe, não consigo atravessar a rua, estou com medo. Você vai dizer o quê? Olha, sejam mães carinhosas, viu? O que você vai dizer? Você vai dizer: meu filho, você já atravessou tantas vezes, atravesse de novo. Ou você vai dizer: não, fiquei que eu estou chegando com a fralda. Nosso Senhor está falando com os discípulos que foram criados praticamente dentro do mar e que tantas vezes viram Jesus fazer os milagres. O que Ele está dizendo para eles? Olha, eu sei que está difícil, mas vocês podem atravessar. E eles não recuam. E piorando, soprava um vento forte e o mar estava agitado. Vento forte e mar agitado relembram o caos antes da criação. É como se aqui estivesse voltando ao livro do Gênesis e dizendo: tem hora que parece que está tudo fora do lugar. Então juntem as ideias, juntem tudo que o Evangelho de João nos apresentou: o entardecer, o mar, Cafarnaum, a noite, o vento e o mar agitado. Esse é o cenário da nossa vida. Esse é o cenário da nossa vida. É um cenário de insegurança. É como um barco no meio do mar. É como um barco no meio das ondas. E nessa hora, terminando a nossa explicação, os discípulos tinham remado 5 quilômetros. Aqui, meus irmãos, o 5 não está à toa. O que é que o 5 representa na gematria sagrada? Representa a Torá, que é o 4 mais o 1, que é o homem e Deus.
Então o 5 representa o esforço de oração, o esforço de buscar a palavra. Você que vem à igreja, eu que estou na igreja, nós não somos de modo nenhum desocupados. Nós não estamos aqui porque não temos o que fazer. Pelo contrário, nós estamos aqui porque nós estamos no meio do mar e estamos remando. Nós não queremos que o mar nos devore, nós não queremos que as provações façam nosso barco afundar. Então nós estamos apegados, remando com a palavra, na direção da palavra. É a obediência à Torá, a palavra. E enquanto eles remam, eles enxergaram Jesus andando sobre as águas. Padre, o que isso quer dizer? Olhem qual é a explicação do livro que a gente estuda sempre. Andar sobre as águas significa ser superior a Moisés. Quando o povo de Deus saiu lá do Egito, o que Deus fez para eles atravessarem? Abriu o mar. O mar que era o grande inimigo, mais do que o Egito, o mar foi aberto ao meio, foi derrotado. O mar sofreu um golpe e foi aberto no meio. É como se Deus tivesse dado uma chicotada no mar e o mar abriu. Aqui Jesus precisa abrir o mar? Precisa? Não. O que ele faz? Ele caminha sobre. O que quer dizer ele caminhar sobre as águas? Ele é maior do que os nossos inimigos. Ele nem precisa chicotear o mar. Ele caminha sobre. Ele caminha sobre. Ele é superior. Ele é maior do que os nossos inimigos. E quando Jesus vai caminhando sobre a água, também nos lembra que Ele é Deus que acalma o furor antes da criação. Ele é Deus que separou as águas de cima, de baixo, separou água doce e água salgada. Quem foi que fez isso? Deus. Jesus caminha sobre o mar. Quem é Jesus? Deus. E Jesus diz duas palavras. Quais são? Sou eu, não tenhais medo. Sou eu é um dos nomes de Deus. Em grego é goimi, mas o original seria El, né? O El, do nome Daniel, do nome Miguel, do nome Gabriel. Esse El significa eu sou, o nome de Deus. Yahoá, eu sou. E aqui, meus irmãos, nós temos o nome do Senhor. É Ele dizendo, sou eu sou Deus. Confie. Mesmo que seus sentidos digam outra coisa, confie. Não perca a confiança. E aqui a gente termina unindo a pregação à vida de Nossa Senhora. O que fez Nossa Senhora ficar de pé na hora que seu filho era morto cruelmente? Confiança em Deus. Padre, mas ela chorou. Chorou. Quem diz que quem confia não chora? Mas nunca o coração dela ficou perturbado. Qual é a segunda palavra que o Senhor diz? Não tenhais medo. É a palavra que aparece mais de 300 vezes na Bíblia inteira. Não tenhais medo. Por que não ter medo? Porque o medo paralisa você. O medo faz você ver inimigos que não existem. O medo faz você paralisar a sua vida espiritual. Não tenhais medo. Por quê? Porque eu atravesso o mar. Senhor Jesus, é noite. A tarde vai chegando. Nossos barcos precisam descer ao mar. Se faz noite. O vento é forte e as ondas são agitadas. E nós queremos ir a Cafarnaum te encontrar. Olha, Senhor, para nós hoje. Ponde todas as coisas nos seus devidos lugares. Organiza tudo aquilo que está fora. Ponde, Senhor, a vossa santíssima mão, acalmando todas as tempestades. O Senhor é o próprio dia. O Senhor é a própria luz. Como diz o Antigo Testamento, mesmo as trevas não são trevas para ti.
A noite é luminosa como o dia. Vós sois a nossa luz, Senhor. Expulsa a noite, acalma o mar. Consola-nos, consola-me. Devolve aquilo que foi arrancado das nossas vidas, para que possamos celebrar a Tua divina liturgia, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque pela palavra dizeis: sou eu, não tenhais medo. Eu creio que sois Deus. Obrigado, Senhor. Oremos.